Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia, vamos contar com a misericórdia, com a bondade do Senhor, em nome de Jesus, né? Deus está tomando conta de cada situação, irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus, a direção do Senhor, às vezes, vamos agir com sabedoria e colocar nossa confiança em Deus. A nossa vida, ela está na mão de Deus, ela não está na mão de ninguém. Agora, presta atenção, Deus usa homens e mulheres dele, né? Homens e mulheres de Deus, para nos abençoar, para nos trazer direção, né? Para nos abençoar de várias maneiras. Então, presta bem atenção. Salmos 20, versículo 5. Consagra aí o seu dia, em nome de Jesus. Salmos capítulo 20, versículo 5. Nós nos alegramos pela tua salvação. Eu preciso entender uma coisa. Vamos nos alegrar na salvação de Deus, naquilo que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar na salvação de Deus. Nós estamos, presta bem atenção, às vezes as coisas não estão chegando na nossa vida, eu digo coisas contrárias, desafios, ataques do inimigo, porque Deus está nos guardando. Então nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, bandeira, né? Cumpra, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o santo céu com a sua força salvadora da sua mão direita. Irmão, em nome de Jesus, eu quero começar aqui no versículo 7, vai falar assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Presta bem atenção, as coisas, elas estão acontecendo. Coloca sua confiança em Deus. Presta bem atenção. O que eu falei? O que eu acabei de falar? Que muitas vezes Deus vai usar um irmão para nos abençoar, para nos trazer uma palavra, às vezes para suprir uma necessidade, seja ela de qual for, às vezes pode ser financeira, ou não, ou às vezes dar uma direção, mas deixa eu te falar, ele vai usar quem ele quiser, porque ele já instituiu isso. Ele pode fazer de maneira direta, pode, mas ele usa os homens e as mulheres de Deus, né? O Senhor usa para nos abençoar, e nós também fazemos parte disso, nós podemos ser usados para abençoar alguém, mas presta bem atenção, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus? Coloca a sua confiança em Deus. Mas irmão, olha, mas tá tudo certo, a pessoa é de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não fica colocando a sua confiança em homem, não, em nome de Jesus, não, coloca a confiança em Deus. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O que ele falou aqui? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Querido, presta bem atenção. Não entra na onda da carne, não. Ah, mas que você está falando aí, tá tudo certo, tá tudo alinhado, as coisas vão acontecer, e tá desse jeito, e é isso, e aquilo outro, e bababã, e para lá e para cá, querido. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, coloca a tua confiança em Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua confiança no Senhor. Saiba que diante de cada situação, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eles estavam em batalha. Eles acreditavam por possuir um carro, obviamente que não é um carro igual hoje, era tipo aquelas, se você viu eram umas bigas, né? Como se fosse uma charrete mais antiga, que carregava uma só pessoa e ele conseguia segurar a espada, e tinha lá o cavalo, tinha o carro, é isso. Presta atenção. Nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Sabe por quê?
Porque se de alguma forma falhar com a pessoa que nós combinamos, mas irmão, aquela pessoa é uma bênção, tá tudo certinho, tá tudo alinhado, a gente tem lá um compromisso e as coisas estão alinhadas, a pessoa é boa e tal. Eu sei, querido, não é isso não, mas o que eu quero dizer é que você não pode é, 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 tirar o Senhor do lugar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor, nosso Salvador. Agora sei, ó, o que Ele fala aqui? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a sua força salvadora. Irmão, ó, com a sua força salvadora da sua mão direita. Aí ele fala, uns confiam em cá. Ele está ouvindo lá do céu. Lembra que o Daniel fala que, ó, o anjo fala para o Daniel, né, na verdade? Desde o dia que você começou a orar, são ouvidas as suas palavras, eu vim pelas suas palavras. Então ele estava respondendo que desde o céu está ouvindo. Irmão, coloca confiança em Deus, em nome de Jesus. A vida, a nossa vida, ela está na mão de Deus. É óbvio, você está na terra, Deus vai usar a gente. Não tem lá a sunamita? A sunamita, ela foi usada por Deus para abençoar a vida do profeta. O profeta, ela fez um quartinho e tal para ele. Ele ficou lá, quando chegava lá, ele ficava lá, não foi assim? E quem fez isso? Foi Deus. Ela tinha uma condição, mas ela não podia ter filho. E aí, o que aconteceu? Deus usou a vida do profeta para abençoar e liberar um milagre na vida dela. O que eu preciso entender? O que você precisa entender, querido? O caminho que Deus vai usar para te abençoar, para mudar a história, para as coisas acontecer, é em Deus. Então coloca a confiança em Deus. Deus não falha. Presta atenção nisso. Deus é contigo. Mas o ser humano que estava combinado, estava tudo certo, falhou. Deus não falha. Vamos de novo? Deus não falha. Deus é conosco. Ele cumpre aquilo que ele tem conosco. Ele tem misericórdia da nossa vida. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Coloca isso na tua mente para você não se decepcionar com pessoas, porque assim, mas a minha confiança estava no fulano. Meu irmão, de repente o fulano não pode atender e eu também não tenho que ficar zangado com isso, emburrado, com um bico gigantesco, porque o fulano não pôde me atender na hora que eu precisava. Olha, e mais engraçado, eu já até abençoei esse fulano. Não interessa, querido, a minha bênção, o meu milagre, a mudança nas coisas, na situação, não está na mão do fulano, está na mão de Deus. Não fica aí agoniado. Mas, irmão, você não sabe. O que eu não sei? Então, irmão, sabe o que é? Num dia lá, eu não podia, eu fui lá, atendi essa pessoa. Não, querido, não coloca a tua esperança. Uns confiam em carros, outros cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Vamos continuar aqui, ó, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Presta bem atenção. Ó só. E aparta o seu coração de Deus. Sabe o que é isso? É aquela situação assim, ó. Você pode. Existem pessoas boas, é claro que existe. Pessoas usadas, abençoadas e cheias da graça de Deus e com um compromisso. Então, aí ele fala confia. Confia por quê? No braço. Ó, ele não está falando aqui? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tá vendo a diferença? A diferença é eu apartar o coração do Senhor. Eu tô lá numa situação e aí eu acredito que aquela pessoa, aquela situação já está resolvida e pronto, acabou. Aí eu não me dou ao
Eu nem quero, eu nem oro, já tá tudo certo, já tá tudo combinado. Não, tá certo, tá tudo alinhado já. Eu nem preciso orar, nem preciso fazer alguma coisa. Irmão, não entra nessa cilada do diabo, não. Em nome de Jesus, a nossa confiança está em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Confiança do braço. Eu acredito que o meu milagre, o meu sustento vai vir daquela pessoa. E da mesma forma, não ser ingrato com quem Deus usa para nos abençoar, não é verdade? Não ser ingrato e ter a sabedoria diante das coisas. Agora presta atenção, aí ele fala assim, ó. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos de deserto, na terra salgada e inabitável. Você está entendendo como é que é a condição? Quem coloca a confiança no homem é como a tamargueira, tá lá no deserto, não acontece nada, só tem a terra seca, não vê quando chega nada, não vê bênção, não vê milagre, não vê nada. Qual é a minha e a tua condição, querido? Em nome de Jesus, presta bem atenção. Em nome de Jesus, põe aí a tua confiança em Deus, saiba que Ele está cuidando. Não vai ser que nem a tamargueira que não vai ver nada. Ó, presta atenção, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto. Essa daqui é parecida com o Salmos 1, né? Ó, esse trecho aqui, ó. Bendito será o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para ribeiro e não receia quando vir o calor, mas sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Você está entendendo? É o Salmos 1 certinho, né? A parte do versículo 3. Salmo 1, versículo 3 é o mesmo trecho. Irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Coloca a confiança em Deus, para eu não ser que nem a tamargueira, fica lá no deserto, sem nada, sem uma coisa acontecendo. Não, eu vou colocar a confiança em Deus, saber que Ele está cuidando de cada situação. Eu não tenho capacidade, força para mudar isso, mas Deus é poderoso e Ele tem, realiza. Então, a minha confiança está em Deus. Presta bem atenção. O caminho que Ele vai usar para nos abençoar é com Ele, mas a nossa confiança está em Deus. Ele pode usar uma pessoa? Pode, mas se de repente aquela pessoa falhar, Ele vai usar outra em nome de Jesus e a coisa vai acontecer, o milagre vai ser real, porque a nossa confiança está em Deus. Está entendendo? Coloca a confiança em Deus para não se decepcionar em nome de Jesus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E ajuda com a sua mão direita. Presta bem atenção. Vamos ilustrar rapidinho aqui. Ó. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Presta bem atenção, vou pular para o versículo 7. Irmão, a mulher tinha cometido uma atitude indevida. Ela não estava ali porque ela estava certa, ela estava errada, certo? A lei tinha uma condição. Mas, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Que a misericórdia de Deus alcança a nossa vida. E nós vamos viver o cuidado e a bondade de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos viver a manifestação do Senhor. Nós vamos viver a graça do Senhor, Deus agindo de maneira extraordinária. Então, o que você vai fazer, querido? A situação tinha uma dependência humana. Deus tinha dado a lei. A lei veio por Deus, obviamente. Moisés cumpriu lá o que Deus estava falando, então veio por Deus. Mas ali não tinha uma misericórdia. Presta atenção. Coloca a confiança em Deus. Quando parece que não tem jeito, que não dá solução, Deus tem solução. Ó, versículo 7. E como insistiram perguntando, lhe endireitou-se, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
Versículo 10. Endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém, do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Presta bem atenção. Em nome de Jesus, parecia que era o fim para aquela senhora. Parecia que ela não tinha mais jeito. Ia morrer a pedrada. Irmão, presta atenção. O homem que não teme a Deus, que não reconhece o Senhor, ele vai querer mandar pedra. Mas ele vai querer mandar pedra se apoiando na lei e em alguma coisa. Em alguma coisa, presta bem atenção, Deus é um Deus de misericórdia. Vão viver a misericórdia de Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, desde o santo céu. Ó, presta atenção. Coloca a confiança em Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o santo céu com a força das suas com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Coloca a confiança em Deus. Saiba que Ele tem caminho. Ele já preparou o milagre. Em nome de Jesus, nós estamos aqui na terra. Falhou alguma coisa com algum ser humano, pessoa boa, pessoa que está... Falhou. Ó, se a confiança está em Deus, eu sei que Ele já preparou outro caminho. Então nós vamos focar na bondade e na misericórdia de Deus em nome de Jesus. Deus tem salvação para a nossa vida em cada área, em cada situação, em nome de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, Papai, nós te louvamos pela tua graça, Pai, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, e chega sempre primeiro para nos salvar, para nos dar direção. Pai querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia. Estende as tuas mãos de maneira poderosa, em nome de Jesus. Unge a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dá, Senhor, a capacidade, Pai, de viver debaixo da confiança no Senhor, em nome de Jesus. Ô, Pai, obrigado, porque nós fazemos a nossa confiança, Pai, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que está diante dos nossos olhos. Nos guarda disso, Papai, mas que nós possamos estar com a nossa confiança em Ti, vivendo o Teu cuidado, vivendo a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Abençoa com o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.